Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Confraria Cognitiva. Meu nome é José Alessandro Neves e hoje nós estaremos tratando acerca deste tema que tem permeado o debate público. Já passam quase 3 séculos de debate e cada vez mais o tema se torna caloroso nos diversos círculos acadêmicos. Não temos como não tratar da figura de Jesus se não entendendo a construção dos próprios evangelhos. E por quê? Porque os evangelhos, na verdade, são fontes primárias para o que se aduz Jesus. Jesus, na perspectiva da historiografia moderna, pensado como uma figura histórica. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações, fique por dentro das publicações diárias, faça parte da nossa comunidade. Se quiser se tornar membro do nosso canal para ajudar o nosso trabalho e também aprimorar os seus conhecimentos, clique aí em Seja Membro e veja as propostas extraordinárias que temos para aqueles que desejam investir no conhecimento. E por um valor bem acessível, você faz a sua assinatura e se torna um confrário aqui do nosso projeto. Dito isto, vamos ao que interessa. Como todos sabem, na verdade, a figura de Jesus, o mito real, nada mais é do que uma construção da tradição do primeiro século. Mesmo quando alguns afirmam que o Jesus dos evangelhos é o cumprimento de profecias do Antigo Testamento, ora, nem mesmo a comunidade judaica, em sua grande maioria, vê este tipo de afirmação plausível e com fundamento, uma vez não existe absolutamente nada no Antigo Testamento que faça uma projeção de fato de que os judeus tinham expectativas em uma espécie de salvador e redentor pelos pecados da humanidade. Como eu falei num vídeo anterior sobre os manuscritos do Mar Morto, você tem na comunidade dos essênios vários tipos de messias, mas, como eu disse, em todos esses messias você não encontra absolutamente nenhum com uma característica de ser um salvador, alguém que viesse morrer para expiar pecado. Quando eu disse que Jesus é um mito real, eu parto justamente do conceito da mitologia, da mitografia e da própria história, bem como da filosofia, porque o mito nada mais é do que um fato natural. É uma narrativa verdadeira que, na verdade, procura transsignificar e expressar a própria realidade. Portanto, fatos, eventos e figuras projetavam o pano de fundo histórico-social de um povo. O Jesus dos evangelhos absolutamente foi tratado como uma figura histórica, real. Isso fica muito evidente quando nós encontramos algumas passagens, por exemplo, dele andando sobre as águas, curando cego, coxo, surdo, expulsando demônios, enfim, um Jesus dotado por um poder sobrenatural. Ora, o Filho de Deus, ora um profeta e ora até mesmo o próprio Deus. Enfim, nunca, absolutamente nunca, Jesus foi visto como realmente um homem normal, com uma vida natural. Ele sempre esteve vestido de toda uma teologia, mitização e mitologia. Então, como nós
podemos entender o Jesus dos evangelhos, que se tornou o Jesus da história, na história, o dito Jesus da igreja, o querigmático, o Jesus real, ou mesmo o tal Jesus histórico. Até os idos do século XVIII não se pensava absolutamente nada sobre quem Jesus foi ou deixou de ser. O que se procurava buscar entender eram as diferenças dos próprios evangelhos em relação às narrativas sobre a vida de Jesus e o seu papel, o seu ofício. Com o tempo, olhando para os evangelhos e as contradições aparentes ou de fato entre eles, sobre a harmonização das narrativas, procurou-se então aventar algumas formas de análises, como crítica da fonte, crítica da forma, evidência externa e externa, para tentar entender o porquê os evangelhos eles procuravam narrar de forma tão distintas a figura desse Jesus, atendendo às prioridades dessas comunidades. Com a pesquisa, o tempo foi passando e mais ainda o assunto se tornava complexo. Quanto mais se procurava entender este Jesus dos evangelhos, mais se afastava da afirmação de que ele, aquele que está nos evangelhos, fosse uma figura real. E por isso começou-se a entender e a se defender, possivelmente, que Jesus era uma criação, ora interpretativa, das comunidades posteriores ou das mais próximas a, supostamente, as vidas do Jesus, conforme a tradição descreveu. Ora, ele nada mais era do que uma criação, de fato, do Império Romano, de tradições ligadas ao domínio do Império Romano, para satisfazerem, de fato, os interesses de algumas comunidades que, na verdade, eram pró-romanas. Bem, diante disso se levantou o que nós denominamos na pesquisa como bructa facta, que é a primeira fase da pesquisa sobre o Jesus histórico. Então, a partir dessa pesquisa, que tem a ver com uma crítica sobre o Jesus da história, nada mais era do que uma forma de recusar toda a sistematização de uma herança dogmática que houvera sido até aquele momento defendida pela Igreja. Então, era preciso, para trazer este Jesus que se pensava existir por trás deste Jesus da história, a desconstrução de uma imagem desse Jesus imperialista, desse Jesus amor, desse Jesus moral, desse Jesus ético. Então era preciso, primeiro, desconstruir a imagem deste Jesus dos textos bíblicos, tal como ele está nas narrativas verdadeiras, no sentido de narrativas quanto mitos, para a construção de um Jesus que atendesse uma agenda segundo a perspectiva da modernidade. Bem, esse era um tipo de projeto de extrema urgência, já que estamos falando em um momento de uma transição de um socialismo utópico do século XVIII para o século XIX, em que as comunidades proletárias estavam absolutamente tomadas por todo um conceito paradigmático e dogmático do cristianismo. Ora, era preciso tirar todos os excessos morais, todos os excessos teológicos, todos os excessos dogmáticos, para que este Jesus pudesse, de alguma forma, influenciar e ser interessado pelos cristãos que, na verdade, ainda não compreendiam o verdadeiro papel de um Jesus que, na verdade, não foi tão assim vítima dos romanos, mas mais dos próprios judeus. Era preciso entender o porquê um homem
sem qualquer preocupação com o próprio povo, estava, na verdade, a favor do Império Romano. Bem, este Jesus dito histórico, que apresenta uma imagem natural, segundo a pesquisa, um nazareno de uma Nazaré, que se prove o contrário até o presente momento, sequer existiu, mas ainda que se avente uma pesquisa para tal Nazaré, ou seja, procurou-se encontrar um dito Jesus histórico, rompendo todas as camadas, todos os conceitos, todas as ideias, todas as tradições, foi-se conflando diferentes formas de crítica e análise e metodologias, como desmitologização, desteologização, deshistoricização, análise histórico-crítica, análise histórico-social, análise histórico-comparada, enfim, transdisciplinariedade, interdisciplinariedade, um revisionismo histórico, enfim, era um Jesus para atender uma agenda da modernidade, em detrimento de um Jesus da fé que houvera sido transmitido pela Igreja durante muitos séculos. Então, muitos esforços foram sendo empreendidos e investidos para se tentar recuperar o que se denominou núcleo puro do texto bíblico. Mas este núcleo puro não era tão puro assim, porque à medida que a pesquisa ia avançando, aquilo que se denominava fonte autêntica para o Jesus dito histórico, o Jesus que grandes acadêmicos e críticos até chegaram a denominar de um Jesus da mente moderna. Bem, esse Jesus, na verdade, foi sendo o bíblico totalmente despido de teologias e crenças para se tornar um camponês revolucionário. Para alguns um terrorista, para outros um filósofo cínico, para outros um simples trabalhador do campo que decidiu de uma hora para outra se levantar contra o Império Romano. Mas lembrando, este é só um Jesus criado pela mente moderna e que em nenhuma fonte documental jamais conseguiu se aventar. Ele é apenas um a priori, é apenas um pressuposto. Haja vista que em nenhuma fonte, repita-se, diga-se de passagem, em nenhuma fonte documental, este Jesus jamais foi evidente. Jamais. Aliás, o que se pode denominar de indício, também de indício não tem nada, pois este Jesus é apenas um conceito, é apenas uma afirmação a priori da mente moderna para atender uma agenda historicista marxista. Bem, este Jesus que se pressupunha de um núcleo puro, este Jesus que agora não se vislumbra nos evangelhos, passa a ser um Jesus subsidiário. O Jesus que aparece agora nos textos de São Tomé. Aquelas fontes que eram ditas autênticas, sinópticas, já não são tão autênticas assim, nem tão pouco fontes primárias para este Jesus. É preciso prescrutar, é preciso abrir o caminho, desbravar totalmente o processo de busca deste Jesus para encontrar alguém que tenha parecença, pelo menos, com este criado pela mente moderna. Bem, este objetivo, evidentemente, foi alcançado, de certa forma, por um movimento que ficou conhecido como Vidas de Jesus. Movimentos que, na verdade, levaram diferentes formas de pesquisas, com o próprio Freud, o Weiss, o Rudolf Bultmann na sua crítica desmitológica, o David Friedrich Strauss, entre outros. O liberalismo, na verdade, teológico e não
o ateísmo ou o agnosticismo, ou mesmo o ceticismo diretamente. Foi com a ascensão do iluminismo, foi justamente com a mente daqueles que saíam de um utopismo para uma visão mais materialista científica da sociedade, quem iniciaram, na verdade, toda essa pesquisa. Então, essa etapa de pesquisa sobre quem é esse Jesus dos Evangelhos, que se inicia com a afirmação de que ele existiu e não se existiu. É esta pesquisa que, na verdade, extrapola todos os limites de uma historiografia a partir da análise da própria documentação, com o princípio ou critério taxonômico que ignora e extrapola. Não há um acadêmico que tenha defendido Jesus histórico que, de fato, tenha deslegitimado a fonte imaculada primária para deixar de lado a pesquisa do Jesus histórico ou dizer não há cabimento. Não. O Jesus foi criado a partir da mente moderna e afirmado a partir da mente moderna. E, portanto, nunca houve uma pesquisa para provar a existência de Jesus ou mesmo negá-la. O que se tinha a partir de então existiu sim uma figura real, uma figura ideal, uma figura que atendeu de alguma forma os interesses de uma comunidade. Se não foi Deus, se não ressuscitou, se não andou sobre águas, se não curou cegos, ou surdos, ou mudos, não importa se foi um homem que praticou algumas técnicas de hipnose, fazendo-se um curandeiro, ou mesmo, sabe-se lá, de repente tem até aí tido uma intervenção divina para dizer para um coxo, levanta-te e anda. Este Jesus é um Jesus que está situado dentro de uma concepção geral da época do início da modernidade, somente na história. É este Jesus que aparece dentro de um movimento, não mais de uma crítica ou a história comparada, mas de um movimento historicista que vai estar justamente ali situado no finalzinho do século XVIII para o início do século XIX. Olha, os principais representantes dessa fase do que nós chamamos busca do Jesus histórico ou crítica do Jesus histórico, aí aqui denominamos como a primeira fase crítica, né, que é a abrupta facta, estão ali como o Hermann Samuel Reimarus e o David Friedrich Strauss. Esses são os dois principais nomes que aparecem nas grandes referências bibliográficas e eu deixarei aqui na descrição manuais, deixarei aqui teses, dissertações, para que você possa compreender um pouco melhor essa pesquisa. Veja, esses dois primeiros autores da abrupta facta vão trabalhar primeiro algumas questões sobre os atributos divinos de Jesus. Eles olham para este Jesus tal como aparece em todos os evangelhos, este homem que passou a ser visto como alguém carregado mais de valores humanistas do que propriamente divinos. Um homem que tem um sentimento de repúdio contra a dominação romana em detrimento da esperança messiânica e da esperança de um reino, de um povo sofrido. Estes dois autores procuraram fazer um marco de referências sobre a consciência moderna em relação ao tipo de figura que poderia ser este Jesus. Então, Jesus passou a ser entendido como um filósofo cínico, um revolucionário zelota, algumas vezes até um sicário, como foi o caso posteriormente pensado por Engels,
que o faz um terrorista e até assassino de dignitários, que foi reformulado e até defendido por Kautsky. Enfim, mas seja para menos ou mais, para o Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, no seu trabalho brilhante de hipótese do Jesus histórico, ele é um terrorista, um tipo Bin Laden. Já para o Dr. André Chevitarese, historiador brasileiro muito conceituado, inclusive, que hoje é o líder, praticamente, o cátedra, né, que formou aí uma remessa de defensores do Jesus histórico e até fundou uma revista exclusiva para dar mais legitimidade à hipótese de que, de fato, o Jesus dos Evangelhos não é o Jesus dos Evangelhos. Esse aí é uma mentira, mas o Jesus verdadeiro é o terrorista que atende os desígnios marxianos. Quando não muito terrorista, ele é apenas um cínico revoltado. Mas é assim, um homem sem ética, sem moral e sem princípio, a sua única ética é a ética da insurgência. Ou seja, este Jesus que aparece com potencialidades de um espírito humanístico que quer libertar o povo de Israel, esse que só existe na hipótese do Jesus histórico e não nas fontes documentais. Em nenhuma fonte documental, diga-se de passagem, assumo aqui a responsabilidade para estar aberto a um debate com qualquer doutor do Brasil ou do exterior, pois não há uma evidência desse Jesus que eu estou ora aqui descrevendo, a não ser conjecturas de que por trás de todo este arranjo existe esse cara que é o revolucionário. Assim, então, nós percebemos que esses autores, o Reimarus e o próprio David Freire Strauss, chegam a um determinado conhecimento que até então, naquele momento, não tinha sido absolutamente visto. Tudo que dele se falou, na verdade, nada era. Existe, com certeza, alguém por trás de todas essas narrativas que foi feito Deus, que foi transformado em um ícone da fé e que representa as esperanças de uma comunidade, ou representava. Ora, ele não sabia que era o Messias, ou foi feito Messias, o líder carismático, ou ora ele teve autoconsciência. Enfim, era assim que se pensava. Mas nada que não passe. Nós chegamos no século XX, finalzinho do século XIX, século XX, um teólogo humanista muito conceituado, Albert Schweitzer, um teólogo que tinha um espírito realmente abnegado e a favor dos mais miseráveis, mas era um homem carregado de uma confessionalidade e que se debruçava um mito ideal que se tornou real. Para ele, esse Jesus ainda é o que é, mesmo despido ou vestido de toda uma teologia. O Albert Schweitzer, em aproximadamente 906, publica uma obra que, na verdade, é considerada até hoje um manual crítico às vidas de Jesus, que em português está intitulado A Busca do Jesus Histórico. É justamente ali em 1906 que Albert Schweitzer olha para toda a criticidade dos evangelhos, toda a pesquisa das vidas de Jesus e as tentativas de buscas, e vai praticamente bater o martelo. Ele não apenas critica o passado, não apenas critica o presente, mas ele olha e denuncia um futuro de fracasso sobre tentar legitimar a historicidade de Jesus, tal como uma perspectiva revolucionária e um Jesus que atendesse uma agenda mais moderna. O Albert Schweitzer escreve 2 anos após o Engels, amigo de Karl Marx, escrever sobre o cristianismo primitivo, as suas origens, e afirmar que Jesus era um terrorista, e não só terrorista. Engels afirma
que Jesus é um assassino de dignitários, ou seja, para conseguir libertar os judeus e atacar os romanos numa tentativa de golpe, ele mata até quem se opõe a ele ou não se alia para lutar contra o imperialismo. Essas não são as minhas afirmações. Este é o Jesus que interessa ao marxismo. Este é o Jesus que interessa uma agenda, de fato, daqueles que estão inseridos em uma Alemanha e uma União Soviética, em uma república que está em processo de socialização e comunização, para libertar a classe oprimida, que ainda está sujeita e totalmente abraçada com o Jesus ético e moral romano. O Albert Schweitzer, então, irá afirmar que este Jesus objetivado, este Jesus construído, este Jesus a priori afirmado pela mente moderna, ele nada mais é do que resultado de uma projeção do idealismo utópico e humanitário do século XIX. Sim, este Jesus nada mais é do que uma recriação à imagem daqueles que buscavam reconstruí-los. Numa palavra, vamos de forma mais clara, o que ele diz é o seguinte na página 467, quase no finalzinho do seu livro. Este Jesus que a modernidade tenta aventar, nada mais é do que o Jesus de sua própria mente, de sua própria imaginação. Qualquer que seja a derradeira e promissora pesquisa do Jesus histórico, ela sempre será uma afirmação a priori ou reafirmação, uma espécie de tautologia daquilo que sempre foi. Um Jesus criado ideologicamente para atender os interesses daqueles que tentaram. Veja que no ano de 1830 a 1850, na escola de Tungray, nós vimos um novo impulso que se dá da pesquisa. Então, o Albert Schweitzer, ele está criticando toda essa pesquisa do que se denominou o Jesus histórico, mesmo quando não era o Jesus o objetivo, e sim os evangelhos. Entender as desarmonizações, as discrepâncias, o porquê uma passagem assim, outra assim, outra daquele tipo, outra desse tipo, porque existem historicismos proféticos, porque tentam fazer Jesus ser cumprimento de profecias. Veja, um de seus representantes mais célebres, na verdade, foi o Ferdinand Christian Bauer. Com certeza esse foi alvo, evidentemente, daqueles que precisavam de um Jesus real, um mito real. Um Jesus que pudesse atender uma agenda utópica idealista, de alguma forma, com um certo teor ainda de uma teologia histórica, uma vez que não era possível atacar diretamente a principal base de sustentação do cristianismo ou da igreja, que é o mito real, é Jesus. Então, ele pode não ser o que a igreja acredita ser, mas ele tem que ter existido. Então, diferente de outros, o Bauer, ele irá construir uma ideia, ou podemos dizer uma teoria própria, sobre os textos do Novo Testamento. Ele parte de uma crítica moderna, retratando exatamente a vida de Jesus. E ele diz que esse Jesus que os evangelhos apresentam não retratam biografias do Jesus de Nazaré e nem histórias. Na verdade, tudo não passam de relatos, de contos, de reflexões ou má interpretações dos próprios redatores ou dos cristãos a respeito da vida de Jesus. É isto mesmo que você viu. Então é evidente que não fazia mais sentido algum a teologia liberal, porque ela ia de encontro
as bases de fé do cristianismo. Significa, os fatos puros que se pressupunham de Jesus não seriam relevantes para a comunidade, porque a comunidade nunca se preocupou, mesmo no primeiro século. Veja, não se discutia mais se de fato há um acréscimo, conforme fez o Constantino von Tischendorf, o Westcott Hart, entre outros nomes. Não se preocupa mais se há um acréscimo do Evangelho de Marcos, parte longa, se Jesus ressuscitou, não, mas havia uma mentalidade de que ele ressuscitou. A base de fé dessa comunidade, segundo o pensamento, olha, se Cristo não ressuscitou dos mortos, aí vão a nossa pregação, portanto, é impossível desvencilhar o Cristo da fé do suposto Cristo histórico. Ou admite-se um e aniquila o outro, ou aceita-se ambos. Está entendendo? Então, a grande verdade é que, na tentativa de descobrirem um Jesus histórico, os evangelhos foram se tornando, na verdade, objeto de fortes análises e críticas com todas as formas de investigação, principalmente o Evangelho de Marcos. Sim, principalmente o Evangelho de Marcos. Então, o Evangelho de Marcos passou a ser considerado o principal evangelho, o evangelho mnemônico, supostamente. Passou-se a dizer que havia um evangelho escrito nas duas metades, propriamente, da década de 70, para se pressupor que o que se está escrito posteriormente a 70 são memórias, são lembranças improváveis, mas são de Jesus, e que supostamente esse Jesus tem existido. E o que nós aduzimos, e portanto nós levantamos isso como indagação ao Dr. Oswaldo, ao Chevitarese, a Juliana Cavalcante e todos os demais que tentaram aventar e até hoje precisam aplaudir a hipótese do Jesus histórico e sustentá-la a qualquer custo, é a seguinte: por que Flávio Joséfo narra absolutamente sobre o martírio de tantos revolucionários da época, até pessoas mesmo simples, do meio popular? Fala desses indivíduos sendo crucificados, assassinados, que supostamente também foram deificados ou ditos como super-heróis daquele tempo, mas ele não dá uma lista sequer, uma citação. Eu queria pelo menos uma sequer, desse Jesus revolucionário, desse cara comum, simples, camponês da cidade de Nazaré. Olha, eu já não vou nem questionar aqui para que vocês me tragam algumas fontes sobre, pelo menos, um homem que viveu na Baixa e Alta Galileia e citou todas praticamente províncias da Pequena e Baixa Galileia, não ter citado uma Nazaré. Complicado. Veja que quanto mais se pensa o debate do Jesus histórico, mais se percebe que é uma pseudagem envolvida com interesses ideológicos de uma categoria que hoje está, na verdade, tomada por diferentes formas de filosofia e pensamentos, mas, sobretudo, políticos. Em 1901, o Wilhelm Wrede vai trabalhar fortes críticas com pretensões erigidas em torno do Evangelho de Marcos, não de Mateus, do Evangelho de Marcos. Prestou atenção? Albert Schweitzer irá falar muito sobre ele. Então, o que o Wrede irá trazer? Tenho como base, inclusive, o próprio Albert Schweitzer, que analisou bastante o Wrede. O Wrede tentou mostrar que a obra marcana não era nada mais do que o produto de uma apologética eclesiástica que o elaborou. Então, você já percebeu que, na perspectiva desse primeiro pensador, desse primeiro crítico, o Evangelho de Marcos tinha um propósito. E por apologética, falamos defesa, significa mostrar este Jesus com uma aparência que pudesse atender uma determinada agenda. Ora, eu, como historiador, não da
escola do Chevita ou de qualquer outra escola mais autônoma, independente, que procura empregar a mesma metodologia, as formas de análises que nós temos que usar para investigar o Jesus histórico, penso que os evangelhos, sobretudo Marcos, estão dentro de um contexto que o próprio Marcel Detienne define, os grandes historiadores e mitólogos, autotônico. Eles estão sendo escritos, sobretudo Marcos, dentro de uma forma e arte literária, diegética, representativa. Porque senão ter-se-ia que explicar a teologia de Jesus andando sobre águas, a teologia de Jesus curando cego, morto, Jesus fazendo vários sinais, já que se trata de teologias. Por isso, o Richard Hosley, que não dialoga tanto convergente para o Crossan, mas, enfim, algo eles têm em comum, defendem um terrorista revolucionário, seja lá como for, o Richard Hosley com mais severidade, né? O Oswaldo gosta muito desse tipo de Jesus. O que a gente pensa é que esse Jesus descrito por Marcos não é uma complementariedade de um pensamento amplamente teológico. Ele é descrito na base autotônica em que o texto está sendo produzido e a experiência está sendo vivida. E é isso que quer. Não existe explicação para Jesus ter andado sobre as águas de forma teológica, mas existe uma explicação diegética, ok? Ou seja, da peripécia que o próprio Marcel Detienne mostra. Significa dos conflitos políticos e militares, das viagens feitas por Vespasiano com as suas embarcações, vencendo ventos e mares, sendo ovacionado, cultuado por aliados e até por inimigos, como aquele que acalmava o vento e o mar, por vencer e suportar todas as demais tempestades que sempre faziam parte de sua trajetória de conquista. Isso está lá, relatado pelo próprio Flávio Josefo, quando descreve as conquistas do Império Romano, e ele aduz ipsilíteres, dizem as grandes ilhas da Grã-Bretanha. Nós jamais imaginávamos que seríamos conquistados, mas quando olhamos para os romanos não podemos deixar de afirmar: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Então, é impossível negarmos, quando olhamos para a República de Platão, olhamos para o diálogo de Sócrates e Adimanto, em que o assunto é mimesis, diegese, poesis e mitoi, não entendermos a prax traditio literis, a autotonia em que o texto se emana. Portanto, ao lermos qualquer obra publicada até os dias de hoje sobre Jesus histórico, extrapolou-se, negou-se totalmente a natureza, a gênese de fato em que os evangelhos estão sendo produzidos. Como, por que, onde e de que forma? Não há uma obra publicada até hoje sobre Jesus histórico que tenha atentado de fato para esses critérios e princípios, vamos chamar aqui, naturais, para se entender uma narrativa. E lembrando, os evangelhos são narrativas. Este autor que eu citei, o Freire, que é também analisado, criticado, né, e em alguns pontos, é evidente, suas ideias também são absorvidas pelo Albert Schweitzer, e entre outros também, como Joaquim Jeremias, se levanta a teoria do segredo messiânico. O Freire vai trazer uma ideia de que o Evangelho de Marcos apenas apontava uma construção literária para esse Jesus. O Evangelho apenas procurava mostrar uma distância amplamente entre o Jesus da história, que nunca teve uma consciência messiânica. Há alguns que aventaram a autoconsciência messiânica. No meu livro, Como Surgiu Jesus? Um livro escrito
homem sem título de doutor, de pós-doutor, mas que sentou o bumbum, procurou ler uma vasta produção até hoje, inclusive o livro do doutor Levi Tarese, entre outros, e deu ao público a oportunidade de conhecer um pouco a dimensão da pesquisa que, de alguma forma, foi se desenvolvendo e tomando diferentes faces, porque assim como a pesquisa tomou diferentes faces, nós podemos até usar o título do livro do Geza Vermes, ou Geza Vermes, As Várias Faces de Jesus. Portanto, observe que, para o Freire, esse Jesus nunca teve uma consciência de ser o Messias. Ele pode ter sido considerado, mas ele nunca teve. Tá? E o Cristo da fé é apenas aquela proclamação como o Senhor ressuscitado pela igreja. Porém, há de se observar, ou admite-se um texto pré-paulino, sem um anacronismo, ok? Como o precursor praticamente da história da ressurreição, ou admite-se que realmente, segundo Levi Tarese, você tem que tomar, porque há um evangelho escrito antes de 70. Sem qualquer evidência, se achou manuscritos do Mar Morto, um vasto documento em hebraico, partes em grego, sobre a vida desta comunidade essênia, mas não há nada antes de 70 achado algum que avente qualquer produção textual antes de 70. Não temos. Aliás, estou até sendo um tanto modesto com relação a isso, vocês não acham? Então, esta etapa da pesquisa, que podemos chamar que se radicalizou, ela foi fortemente também adotada e, não vou falar reformulada, mas ela foi sendo também analisada, desenvolvida por Rudolf Bultmann. Esse, com certeza, sem dúvida, foi o grande nome desse momento. Ele está ali no século XIX, no finalzinho propriamente do século XIX, início do século XX, tá? Por incrível que pareça, Rudolf Bultmann, ele morre no ano em que eu estava nascendo, propriamente. Isso mesmo, ele morre em 1976, quando José, quem diria, hein? Que em 1976 nasceria um homem que iria sepultar o Jesus moderno. Prestou atenção no que eu falei? Vou repetir. O Jesus moderno. E defender o Jesus, o mito real, tal qual sempre existiu, na perspectiva de uma tradição que o criou para satisfazer interesses políticos e sociais dos enfrentamentos vividos por estas comunidades que estão levando Roma ao delírio. Nesta etapa, então, o Rudolf Bultmann irá fazer algo que, de alguma forma, ainda hoje é até usado quase que silogisticamente por alguns defensores do Jesus histórico. Porque o Rudolf Bultmann, ele vai, em suma, dizer que o Jesus histórico e o Jesus da fé, tá, são inseparáveis. Ele apenas vai fixar uma separação fundamental entre o Jesus da fé e o Jesus da história, em relação ao que ele denomina Cristo da fé. Ou seja, Rudolf Bultmann parte do pressuposto de que quem Jesus foi realmente não é possível dizer. Mas veja, o que há em comum, ele existiu. É real. Figura humana, de fato, carne e osso. Ok? Rudolf Bultmann, ele insistia nessa narrativa. Porém, ele dizia, eu não preciso querer saber quem ele foi. Não me interessa se foi um revolucionário que se tornou Deus ou Deus que se tornou revolucionário. Eu não estou preocupado.
era, na verdade, até protestante. Então ele dizia: para mim o que importa é o Cristo da fé. O Cristo tal como a comunidade recepcionou. Então veja, é o Cristo sob uma amálgama teológica, mitológica, traditiva, exegética. É o Cristo que é a expressão máxima dessa comunidade do primeiro século. E é claro, nem falamos de comunidade, falamos de camadas dessas comunidades. Então, Bultmann inicia toda uma visão de que, olha, é a pregação da Páscoa, sim, é esta pregação, a Pessah, aquele momento, aquele ápice, né, que de fato faz com que essa comunidade venha aderir esse Jesus humano e logo, consequentemente, é chamado para corresponder o Cristo existencialmente, que é ele o crucificado. Agora preste sua atenção. Para o doutor André Chevitarese, até a crucificação é um mito, é uma alegoria. Não só a crucificação de forma direta. Algumas narrativas, como de José de Arimateia, vamos dizer, o resultado da crucificação, a forma para ele, inclusive, Jesus possivelmente, né, foi lançado para ser comido pelos cães. Então não há nem de se falar de que tenha sido colocado dentro de um sepulcro. Para outros também. Não há nem de se falar. Para alguns sim, Jesus foi tirado da cruz, colocado dentro de um sepulcro, e aí a ressurreição foi uma mentira, né? Como Calbrandt também criticou, outros nomes também. No meu simples artigo, as teorias naturalísticas da ressurreição, que você poderá adquirir, ok? Você poderá saber um pouco mais sobre esses pontos. Ok? Então, a grande verdade é que para o teólogo Rudolf Bultmann era impossível descobrir. Você poderia romper todas as camadas, você poderia até identificar tudo. Por isso que eu afirmo, o Jesus é o que é, um mito ideal que se tornou real. Ele é a transposição diegética objetiva que a comunidade interpretou, ressignificando e transsignificando o poderio de fato de uma classe dominante, bem como na figura do seu imperador, que era deificado e que inclusive também tinha uma genealogia divina. Ora, então, na perspectiva de uma teologia histórica dita crítica, para Rudolf Bultmann, crer no Cristo era prescindível. Crer no Cristo era realmente assumir de fato aquilo que os evangelhos expressam. Ou seja, é este Cristo que está nos evangelhos e não naquele que a mente moderna tenta projetar. Mas, como eu disse, todas essas pesquisas foram se desenvolvendo, mas nenhuma crítica foi tão profunda, e lamento, terão que aturar até hoje, porque sua obra é magna. É a obra realmente do Albert Schweitzer. Olha, eu li grandes eruditos, grandes pesquisadores como o David Flusser, que trabalhou o judaísmo do Segundo Templo em um tomo maravilhoso. Foi as primeiras coleções que eu tive foram do David Flusser, Gesa Vermes, todas as obras. Sabe, aquele prazer de ler homens dotados de uma erudição que, por algum motivo, aventavam ainda, né, um Jesus. Esse Jesus histórico sempre foi uma necessidade. Ele é um instrumento de uma era que precisa, de fato, libertar a sociedade de um moralismo. Esse Jesus histórico, ele jamais esteve submetido a o que se chama cientificidade. Ele é um projeto ideológico, sim. É um projeto ideológico. O Albert Schweitzer, em contraposição às teorias
que eu falei anteriormente, que são marcadas como críticas às vidas de Jesus, ou vidas fictícias de Jesus, que é o termo, inclusive, que o Schweitzer usa, ele traz a hipótese de que Jesus viveu uma experiência singular no batismo. Lembrando que Joaquim Jeremias também trabalha isso. Para o Albert Schweitzer, bem como para o próprio Joaquim Jeremias, e é claro, Joaquim Jeremias vai um pouco mais além dentro dessa análise, Jesus teria tido uma consciência messiânica, e essa consciência messiânica, ela aflora. Significa, ele se convence de que era o Messias. Lembrando que para o Dr. Cheftarese, para essa galera, não. Mesmo o Richard Rosley, Bandidos, Messias e Profetas, tá? Trabalhando os Messias populares, né? E entre outros tipos de representantes libertadores, é inadmissível a afirmação de que Jesus tivesse tido autoconsciência messiânica ou tenha se enganado ser o Messias. Ou ter-se-ia que admitir que tais expressões, por isso o Schweitzer está certo e o Bultmann também, pois quando você desteologiza, você acaba voltando para o contexto autotônico. Jesus é o que é, ou seja, produção literária, texto. Por quê? Porque em Mateus 16, 18, ele afirma sobre um momento de questionamento, a tradição faz isso, né? Quem diz o homem ser o filho do homem? Uns dizem você é isso, você é aquilo, tu és o Messias. E aí está. Porque quando vemos a expressão te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, não há uma teologia. Eu já mostrei que não há uma teologia, e estou aberto a um debate com o Dr. Oswaldo, com o Chevita, debate no sentido saudável, no sentido técnico, porque se eu não tenho uma explicação eclesiológica, teológica, soteriológica, seja ela qual for, para dizer que Jesus fundou uma igreja, eu tenho que responder que ele fundou uma comunidade ou incentivou a perspectiva de uma comunidade, não sendo ele uma figura histórica, mas sendo ele uma figura literária. Vou dar um exemplo. Quando Flávio Joséfo narra cabalmente que há uma colônia sendo fundada na cidade de Petra, que ficava em Petros, uma ilha forte e rochosa. O nome Petros, rocha. O nome Petra, pedrinha. Então, a pedrinha que estava na rocha, é ali que Flávio Joséfo, inclusive, funda uma colônia para Vespasiano com cerca de 70 grandes soldados preparados. Isso é citar fonte histórica. Você está entendendo? E é ali que Joséfo ainda diz que está fortalecendo a sua eclesia, comunidade. Ouviu aí, Oswaldo? Ouviu, Chevita? Então, se eu não tenho uma explicação teológica, diga que a minha explicação ela é exegética e não exegética, e, portanto, não tem fundamento histórico, crítico ou, bem, com plausibilidade, que a minha diegese é infundada, já que eu preciso falar teologicamente. Então, a hipótese do Albert Schweitzer, tal como a de Vrede, vai trazer a ideia de que os seguidores de Jesus é que vão acreditando que ele era o Messias, e sobre ele vão criando diferentes fantasias, diferentes ideias, vão interpretando. Jesus nunca disse que seria crucificado. Quem disse que ele foi crucificado foi a tradição. E, portanto, se pensa que o Jesus histórico possivelmente nem tenha sido crucificado, possa ter tido qualquer outro tipo de morte, e, portanto, a alegoria da cruz é só alegoria. Então, o movimento de Jesus, segundo se pensava Frege, Schweitzer, entre outros, para ali no movimento da cruz. É ali que realmente para. E é a partir dali que esse movimento que alimenta a crença de que ele, olha agora, era o Messias. E, influenciados
absolutamente pelos textos essênios, que também aventam. É claro que existem contradições, mas havia sim uma forte perspectiva de que um mestre pudesse ressurgir, ainda que o termo não seja tanto quanto concebemos para a ressurreição, mas é mais ou menos isso, sim. É plausível tal assertiva e, portanto, criam em torno dele. Mas não poderíamos apenas buscar respaldo no texto dos essênios. É possível aqui aventarmos, inclusive, que se o texto está sendo produzido não por comunidade, mas por intelectuais da aristocracia flaviana e também da própria aristocracia grega, como o Evangelho de Lucas, e aventando-se a hipótese plutarquiana, o que nós temos é que não seria jamais inconcebível, de fato, que Jesus pudesse ter ressuscitado ou aparecido no caminho de Emaús, como apareceu em Lucas e também em Plutarco de Queroneia, na narrativa sobre o mito de Rômulo e Teseu. Da aparição de Rômulo para um cara num caminho, batendo um papinho, depois subindo aos ares e dizendo até la vista, baby. Então, o pensamento de Albert Schweitzer vai trazer a ideia de que a fundação da igreja, ela vai se dando justamente ali sob a base de uma mensagem que vai dando credibilidade a toda essa narrativa. Jesus existiu, ele de fato era o Filho de Deus, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e não só isso. Para eles, ele ainda iria voltar numa parousia, ou seja, de diegese fizeram exegese. Aquela ideia de que o Filho do Homem aparecerá nas nuvens vindo com poder e glória, esquece. O texto de Flávio Joséfo, que deixa claramente a narrativa de que o Filho do Homem era o filho de Vespasiano Tito, que vem sobre as nuvens, olha só como a transposição diegética vem, rodeado de anjos e mais, e que todos viram, Joséfo afirma isso, sequer foi aventado por esses que defendem Jesus histórico. Então, significa, eles fizeram teologia histórica, jamais fizeram historiografia, jamais analisaram um texto dentro de sua gênese, de sua própria natureza. O José aqui está fazendo isso para eles. A segunda fase ficou conhecido como ipsima verba. Segunda fase. E por que ela fica caracterizada ou cunhada por ipsima verba? Porque ela trabalha a importância da mensagem, da pregação, que vai sendo proclamada pela igreja primitiva. Ela se opõe a ipsima verba, se opõe, ela é não é só paradoxo, ela é uma antítese total, ok? A busca do Jesus histórico. Deu para você entender? Então há um processo, há um período, vamos dizer assim, aproximadamente, de um século, pode-se dizer, décadas para um século, até o ano de 1950, sem qualquer produção. Mesmo o Albert Schweitzer, em 1906, tendo dito, olha, tudo que for produzido posteriormente, na verdade será sempre o mesmo. É uma afirmação a priori de que Jesus existiu e o histórico tal como tentam será sempre uma fantasia, um delírio. Então essa ipsima verba também vai ser denominada por alguns acadêmicos como a no quest, ok? Além da própria perspectiva de Bultmann e a própria obra de Freire, que já havia desacreditado completamente o Evangelho de Marcos, e pasme, o John Dominic Crossan, o padrinho do Chevita, da Juliana Cavalcante, o cara que deu a canetada para trazer essa porcaria de Jesus histórico como hipótese para a estrutura acadêmica brasileira, né? Uma pseudagem. Enfim, eles ainda tentaram no Jesus Seminar reconstruir o que possivelmente Jesus tivesse dito. No final não sobrou nada. Se não foi possível nem mesmo constituir o que ele disse, não sobrando em Marcos quase nada, não sobrando em Tomé quase nada, e tudo que tem foi até mesmo julgado por indução e dedução, é o que eles chamam de ciência, né? De critério científico. Enfim, ainda continua se afirmando que o Evangelho de Marcos é uma fonte primária
Para o Jesus significa aquilo que Mark Bloch, o Jacques Le Goff, Sheila Daniels, Schlosser, grandes nomes, até historiadores renomados brasileiros, escreveram sobre teoria da história, metodologia da história, foi jogado pro lixo por essa galera. Sobretudo, Chevita, por favor, sabe, fizeram um entulho de porcarias, sabe, e foram jogando tudo isso aí na academia e toda a área. Veja, o próprio Joaquim Jeremias, nessa fase que nós estamos falando, que se situa no início do século XX, tá? O próprio Joaquim Jeremias desenvolveu uma forma de pesquisa e de análise que procurava reconstruir o Jesus histórico. Para ele, a crítica de Joaquim Jeremias, que citado pelo Chevita, pela Juliana, inclusive no seu próprio trabalho, o Joaquim Jeremias vai propor que, em vez de se tentar reconstruir o Jesus histórico, a pesquisa deveria voltar para a pregação de Jesus. E aí tem um problema, né, Juliana, né, Chevita? Porque tanto Richard Rosley quanto o próprio Crossan, ambos discordam em alguns pontos, mas convergem em alguns, de alguma forma defendem que o que importa não é o que o texto diz. É um problema, a fonte, né? E outra coisa, nem tão pouco o contexto, mas o pretexto. Então, o próprio Crossan, com seu tripé teórico metodológico, né? Macrocósmico, microcósmico e mesocósmico, desculpe, parece não ter ajudado tanto. Foi só encheção de linguiça, não é verdade? Então hoje você está tendo, como em nenhum canal, uma abordagem, uma exposição para você entender quais as ferramentas da crítica histórica que esses pesquisadores usaram em cada contexto. Hoje se fala numa forma de análise indiciarista, mas de indiciarismo não tem nada. Se fala sobre, tudo é subjetivismo. O Joaquim Jeremias trabalhou numa ideia de que o anúncio feito por Jesus constituiria a única fonte indispensável da proclamação apostólica. Mas quando você vai analisar, por exemplo, você não encontra, porque o Crossan acabou com tudo. No Dizem Seminas, ele e o Robert Funk. O que restou, o próprio Chevita, quando tentou trazer o Jesus para cá antes de se institucionalizar, ele produziu com Pedro Paulo Funari, seu amiguinho, alguns artigos e publicou um livro, né? Jesus Histórico, uma brevíssima introdução. Então, a gente tem que entender que o que se passou a chamar de logia, o Jesus da tradição através da logia, parábola, mostrou-se problemática. E aí eu pergunto, a pesquisa do Jesus histórico não é falseável em si mesma por uma perspectiva historiográfica. A pesquisa do Jesus histórico não se sustenta. Vocês estão entendendo? Quando tentam falar quanto à teoria flaviana, quanto à hipótese flaviana, que abarcam um estudo da natureza dos evangelhos, tal como produzido, que dialoga com todas as correntes de pensamento, arte e forma de se produzir narrativa, nós é quem somos terraplanistas. Nós é quem somos conspiracionistas. Está dando para entender? Veja, segundo o próprio Joaquim Jeremias, que apela para isso, era preciso entender Jesus dentro desse contexto de sua própria mensagem, do seu próprio querigma, mas, entretanto, todavia, o Nazareno não deixou nenhum registro puro do que disse ou fez como indivíduo histórico. Por isso, o Dizem Seminas fracassou. E aqui eu cito o Chevitarese, Juliano e Oswaldo, o que o Crossan disse no seu livro O Jesus Histórico, na página 17, quando olhou para todo esse entulho. A pesquisa do Jesus histórico se tornou uma piada de mau gosto. Olha, eu fico pensando se o Crossan consegue ficar sério quando ele olha para o Chevitarese defendendo Jesus histórico, para Juliana Cavalcante, para o Oswaldo defendendo um terrorista, para o que a academia está produzindo. Aliás, ele teve aqui no Brasil e recentemente deu uma entrevista a Juliana Cavalcante, que para mim foi um programa de humor. Vocês estão entendendo? Esse é o problema
da pesquisa do Jesus histórico. Então não importa se cria jargões etimológicos, terminológicos, sabe, filológicos, para tentar dizer, para dar um ar de historicidade de Jesus. Tudo que se tem nada mais é do que uma interpretação existencialista a partir do seu tempo, de seus condicionamentos e até materialista, para se tentar, de alguma forma, aduzir que por trás de todo esse evangelho existe, de fato, um Jesus histórico. Deu para entender? E o que dizia ainda do Kenzmann? Que, de alguma forma, tomou a posição que foi deixada por Joaquim Jeremias e acusou o próprio Joaquim Jeremias de tornar a fé cristã dependente da análise histórica. E eu pergunto para vocês, se a pesquisa do Jesus histórico não produz resultados sólidos, consistentes, objetivos, e é sempre um pressuposto plural, e a afirmação é a priori, como pode ser admitida como uma hipótese plausível, Oswaldo? Como pode, Chevita? Como pode, senhores que me acompanham? Você que está inscrito aqui no canal, você que acompanha o Confraria Cognitiva, tem condições de ser? Não tem. Evidentemente que não tem. O Kenzmann dizia que os resultados da ciência não são capazes de suscitar a fé. E ele dizia claramente: o crente é posto diante da interpretação decisiva que lhe vem da pregação, não da pesquisa histórica. Portanto, tentar, está vendo só? Ao mesmo tempo em que eles dizem que Jesus deve ser estudado, investigado dentro do seu contexto originário, cultura, língua, tempo, época, geografia, né? O camponês da Galileia, né, Chevita, analfabeto, né? Tudo isso. Um Jesus que, ao mesmo tempo, tem que ser estudado e analisado para se tentar reconstruir pelo menos as suas falhas, reconstruir. Por isso que o John Paul Meyer, ele inicia o seu trabalho na introdução em Jesus, o judeu marginal, ali em torno da página 11 para a página 15. Você verá ele repetir várias vezes que o Jesus histórico é, abre aspas, uma tentativa de reconstrução do Jesus por trás dos evangelhos. Ele diz, histórico. Pergunto para vocês, isto é uma pesquisa científica? É plausível? Uma pesquisa que se ver tautologicamente adota. É essa pesquisa? Precisa um homem sem título de doutor, sem estar no núcleo universitário das ciências sociais, no sentido para a historiografia, estar aqui falando isso e ser chamado de pseudocientista, terraplanista, simplesmente porque é um grupo que se institucionalizou dentro das universidades, onde o Chevitarese é o chefe, onde ele alienou, onde ele aliciou pessoas, onde ele, de fato, vendeu, no sentido não prático da palavra, títulos para que fossem defendidas certas teorias reafirmadas, como ele fez com Laíra Amaro. Vem, Chevita, ficar de frente comigo. Eu não mordo, eu não quero briga. Eu só quero mostrar que o que você produziu e produz é pseudagem. Vocês precisam alimentar esse Jesus. Vocês precisam alimentar esse Jesus. Deu para entender? A terceira fase, ad fontes, que é a terceira fase, ela foi marcada pelos discípulos de Rudolf Bultmann. Vocês sabem que houve uma segunda etapa da pesquisa. Eles haviam começado. E eles, inclusive, discordam do Rudolf Bultmann, tá, gente? Se vocês pegaram o livro da Etalena, leiam este livro.
Leiam este livro, ok? Vocês verão que nem os discípulos do próprio Rudolf Bultmann concordaram com ele. Ou seja, aquela credibilidade que se dava nas logias de Jesus como autênticas foi por água abaixo. Mas o Crossan fez um brilhante trabalho. Ele só mostrou que nós estávamos certos. Sempre estivemos certos. Jesus é um mito real. O projeto mais ideal e extraordinário que o mundo já pôde ver. Não houve, tal como ele criado, que pudesse ganhar uma projeção universal, tal como, não poderia deixar de ser, por um império que está se universalizando e tomando o mundo. Ele tinha que ser a base desse próprio universo político-religioso romano, superando Krishna, Buda, entre outros. Então, a gente entende que essa segunda etapa, ela também está ligada à outra anterior, à apocalíptica, a de frente. Vocês estão percebendo que é um penduricalho? Por isso eu disse, não há tese nova, não há nada novo sobre Jesus histórico. A doutora Juliana vai ali e reproduz o que o Chevita manda, o que seus orientadores mandam. A banca examinadora é formada por ex-alunos de alunos de alunos do Chevita Rezin, de amigos. O Daniel Just, que veio desse grupo, numa live com o Oswaldo, e eu tenho salvo até hoje, porque o ônus da prova compete a quem acusa, ainda que se peça inversão, eu tenho, confessou publicamente que tudo não passa de um teatro de sombras, e que ali, se você sair um pouquinho da linha da pesquisa, do tema, você é achincalhado. Então não sou eu. Que legitimidade tem uma academia e uma escola que manipula, que monopoliza uma pesquisa e vem para as redes sociais dizer que está fazendo divulgação científica e quem critica está fazendo pseudagem? Hein? Vocês estão conseguindo entender? Não é possível. Então essa procura do Jesus histórico, que é maquiada por uma investigação científica, que nada mais é, afirmo, uma teologia histórica. É essa procura do Jesus histórico que dentro, sobretudo, da terceira fase do qual, inclusive o Jared Thyssen e o Merckx fala isso no seu manual Jesus Histórico, tá? Vai tentar encontrar critérios de ponderação sobre a questão relacionada à prática cristã, à fé cristã, e as bases que não são tão científicas como o próprio Gerhard Thyssen vai dizer. Inclusive, James Charles Wolfe, no seu livro Jesus Histórico, também irá dizer. Portanto, eu não estou também aqui, veja, citando ateus aqui. Veja que eu não citei aqui o Richard Kerr, David Fischer Gerhard, não citei aqui absolutamente, né, o Joseph Atwill, Francesco Carota. Não! Para refutar o Jesus histórico, basta mostrar o que é um Jesus histórico. Você não precisa criar a teoria flaviana, porque ela é teoria. Basta mostrar que o Jesus histórico não tem sustentação. Está dando para entender? Só que é um problema, porque o Jesus histórico, já dizia Bultmann, e isso é fato, por isso o Chevita, ele é cristão no campo particular e católico no campo geral. Ou é cristão no campo geral e católico no campo particular. Coisa do tipo. É por isso que há uma necessidade de alimentar um Jesus histórico. Porque sem o Jesus histórico, a comunidade não científica, religiosa, clerical, nas estruturas universitárias, sejam quais forem, ok? Não financiarão tal projeto, porque é o Jesus histórico que retroalimenta o Jesus da fé. Negar que Jesus existiu é deslegitimar absolutamente a fé cristã, as bases do cristianismo. E eles sabem disso. Então,
qualquer acadêmico que vier na contramão de afirmar Jesus não existiu, este é inimigo dos conservadores e dos liberais. Daqueles que aventam que Jesus existiu, não morreu, não ressuscitou, não fez milagre, não vai voltar, não é salvador nenhum, e daqueles que dizem que ele é tudo isso. Está entendendo? Isso é fato. Deu para entender? Por isso o Jesus histórico, ou na acepção de Freire, de Schweitzer e todos que vieram, o apocalíptico, ele foi sendo minado, inclusive nos estudos sobre o Evangelho de São Tomé e a dita, né, Laíra Amaro? Fonte que? Eu vou aguardar o Laíra Amaro aqui no meu canal para ele trazer toda a bagagem que o Chevita, né, lhe proporcionou. Por quê? Foi se identificando as antigas tradições, supostamente, de Jesus com os ditos aforísticos. Aí eu trouxe né? A raposa tem seus covis e as aves têm os seus ninhos, como uma máxima romana, muito anterior sobre os soldados da Itália. Dita, inclusive, trazida por Plutarco de Queroneia. Está entendendo? E se Jesus era um analfabeto revolucionário, de onde vivia nos cafundós da Galileia, como que ele poderia ter dito uma máxima dessa? Ah, entendi, só uma resposta, né, Chevita? Não, a tradição inventou isso. Mas vocês disseram que era dito autêntico de Jesus, e eu já refutei e mostrei que não. Vocês estão conseguindo entender? Então, para o Dr. Chevitarese existem camadas. Essas camadas, elas estariam próximas do Jesus histórico. São os ensinamentos sapienciais de Jesus, as parábolas, em formas de logias, as máximas. Explica aí, Chevita, a raposa tem seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos. Isso é uma parábola. Ah, entendi, porque mesmo que você diga que ele é um cínico, para você e para o croissant, ele é um analfabeto. Ou será semi agora? Porque ele era um terrorista. O bicho pegou, foi diminuindo, passou de um Che Guevara, agora já não é nem Che Guevara. Então, cadê as logias apocalípticas? Na camada. Não, vocês rompem com tudo. Aí só vocês têm a verdade, os outros não. Né? Os outros não têm. Dorme com um barulho desse. Dorme com um barulho desse. E olha que aqui eu não estou considerando nada no que diz respeito às mentalidades sobre um tal movimento Netzarim, porque esses movimentos aceitavam as tradições. Os reis eram adorados, os mitos eram transsignificados. Então, para resumir este vídeo exclusivo, especialmente feito com carinho para você, tivemos diversas etapas da pesquisa até os dias atuais. E olha que hoje, Juliana Cavalcante, Chevitarese, o ilustríssimo doutor Oswaldo, tenho admiração pelo seu trabalho, se limite ao seu Antigo Testamento, o senhor está indo muito bem. Sabe, só se faz uma afirmação, opinião não é fundamento para uma pesquisa científica. Opinião é opinião, e quando se dá uma opinião que de alguma forma, ok, está direcionada a um objeto crítico de investigação, ou você está dando uma opinião porque é um ideólogo bestializado, tendencioso e desonesto, ou você simplesmente assumiu a carteirinha de idiota útil. Então a gente precisa entender que há extremamente uma necessidade moderna de um Jesus revolucionário, de um Jesus humanístico, de um Jesus desalmado num sentido político, está entendendo? Desdivinizado, um Jesus que não respeita uma ética estatal, um Jesus
que foi assassinado por Roma porque se opôs ao império. Bem, na cabeça dele, sim. Ok? Então, as várias tentativas de respostas da exegese histórico-teológica ou da pesquisa histórico-teológica, da pesquisa supostamente histórico-crítica, só levaram as complexidades para qualquer acadêmico sério, de vasto campo, como disse a Tainá, assessorinha, assessorazinha do Chevita. Porque tem um cara aí que ele é PhD em computação, e daí quer dizer que uma pesquisa sobre um determinado objeto não pode ser feita com toda uma metodologia, critério e forma de análise por qualquer acadêmico. Significa que só pode produzir uma pesquisa se for historiador. Eu sou estudante do direito, ok? Sou teólogo. Tudo que foi produzido pelo Jesus histórico hoje é resultado de teologia histórica e produzida por teólogos liberais e por padres que nem formação em história tinha. A história é algo recente. E os que hoje produziram na modernidade historiografia vieram da teologia e estão totalmente ligados à teologia, como o trabalho magnífico do Daniel Just Brasil, que foi orientado na graduação pelo Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, no seu mestrado e no seu doutorado pelo André Chevitarese, porque afinal é fácil ganhar título de doutor, é só procurar o Chevita. Vai lá, produz Jesus histórico ou qualquer coisa semelhante, está tudo certo. Vocês estão entendendo? Então a pergunta é: hoje, quem é de fato o desconstrucionista e a voz que sepulta o Jesus histórico no Brasil e precisa estar ouvindo reverberar-se pelas redes sociais, sobretudo na plataforma terraplanista, pseudocientista? Doutor Chevitarese, eu estou aberto a um debate com sua senhoria. Um debate saudável, ético, respeitoso, mas não dá para a gente promover um debate de alto nível aqui pelo YouTube. Eu queria que o senhor agendasse aí na UFRJ, com a Juliana Cavalcante, com o Daniel Just. Vamos, de fato, enriquecer a academia e mostrar os lados da pesquisa. E os acadêmicos sérios nesse país vão dizer se há legitimidade, se os critérios, se as hipóteses, se os fundamentos, se as teorias, se o Jesus histórico, tanto quanto pesquisa hoje sendo produzido, tem embasamento de fato dentro da historiografia com critérios científicos, ou que ele é de verdade. Está aí o convite para o Dr. André Chevitarese. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você quer se tornar um membro apoiador, incentivador deste trabalho, tá aí, ó, do lado, seja membro. Eu estou oferecendo para o membro exclusivo um curso, você escolhe hebraico ou grego, com certificado, são mais de 30 videoaulas. Se você pagar o curso, a assinatura completa, você já tem acesso, ok? São 25 anos ensinando hebraico e grego em diversas instituições. Passei, inclusive, fui diretor 8 anos de uma instituição com vários parceiros da área. Hoje, alunos meus estão lecionando em seminários e até faculdades, conseguiram inclusive nivelamentos e hoje estão já formados em letras, inclusive na área de hebraico. Então, eu estou te oferecendo algo que com certeza vai agregar não só ao seu conhecimento, mas ao seu currículo. E você poderá escolher ainda um curso de exegese dos mais de 10 que eu tenho também no meu portal. Você poderá ainda usufruir de uma biblioteca digital com todos os tipos e gêneros de pesquisa e bibliografias que você possa imaginar e títulos. Se você se tornar um membro premium, você tem acesso a 2 cursos. Aí casa logo, grego e hebraico, escolhe o de exegese que você quiser, ganha mais um combo de esboços, artigos, biblioteca ilimitada. Lembrando, só tem acesso total direto
o pagamento feito via Pix ou Mercado Pago. Aqui pelo canal você tem acesso à medida da renovação da sua assinatura. Então escolhe como você quer assinar. Venha para o canal que está revolucionando a maneira de fazer pesquisa e de pensar. Confraria Cognitiva. Aqui só é proibido não pensar.